Sejam muito bem-vindos ao podcast A Bota na Obra, agora em vídeo e com convidados, e hoje está aqui direto ao ponto Cláudio Evangelista, meu amigo e o contador do Pedreirão. E a gente vai falar de contabilidade para engenheiros, contabilidade para arquitetos e contabilidade para construtoras. Uma salva de palmas para o Cláudio. Obrigado, quanta satisfação estar aqui para falar um pouquinho a respeito dos nossos números, da contabilidade de uma forma geral. Seja bem-vindo, Cláudio, prazer receber você aqui. Obrigado. Acho que já tinha, acho que tinha uns 4, talvez até 5 anos que a gente estava marcando de fazer algo juntos, né? Pelo menos. Tá vendo? Passa, mas eu não esqueço. E estou muito feliz que chegou esse dia e muito feliz de você ter aceitado esse convite aqui também. Opa, satisfação é toda minha, né? Vamos lá, vamos que vamos. Olha só, vamos para cima então. E é o seguinte, cara. Cerca de 33, 34, às vezes 35% de quem acompanha o conteúdo do Pedreirão nas redes sociais, quem acompanha no YouTube, são empreendedores. Ou tem o seu escritório de engenharia ou de arquitetura, ou tem a sua construtora, e aí construtora de todos os tamanhos. Tem gente que tem construtora que faz obra com grupo de investidores, aí faz 3, 4, 5 prédios ao mesmo tempo. Tem arquitetos que tem ali o seu escritório, só que também executa obras e faz ali conjunto de casas geminadas e faz casas em condomínio. Tem outros também que fazem... tem grandes construtoras, e igual tem uma grande construtora de uns amigos meus que me acompanham, que faz torres de 20 pavimentos e de alto padrão. Só que tem uma grande dor da galera, que é a questão de contabilidade. Abrir empresa, manter empresa e tudo mais. Então, exatamente por isso que eu fiz esse convite para você, para a gente tentar trazer mais clareza para essa galera que deseja ter o seu próprio negócio e também para os autônomos. Pois é, hoje uma das grandes demandas que nós temos no escritório lá na Seven é exatamente esse tipo de informação. Como montar, por que montar, qual é o momento de virar a chave, deixar de ser autônomo, passar a ter, realmente montar a minha empresa de uma forma geral. Então, olhando pelo lado de negócios, valores, a partir do faturamento, quando ultrapassa o limite do imposto de renda da pessoa física, já passa a ser interessante a ter a empresa, pelo menos na maioria das vezes. Uma vez que nós estamos falando que um autônomo vai ter uma tributação aí de 7,5% a 27,5%. E uma empresa, né, hoje ela pode estar no lucro presumido, pagando aí por volta de 13%, e iniciando no Simples Nacional por volta de 16,53%. Então, o cálculo que nós fazemos é exatamente, eu estou pagando mais como autônomo ou eu consigo reduzir essa despesa? Sim. Então, a partir desse momento, nós partimos para um segundo passo, que é a viabilidade de montar ou não o negócio. Agora, olha que legal. Primeiro que quando a gente está falando de autônomo, a gente está falando do cara que é autônomo de verdade, né? Não é o cara que é informal. Então, eu queria até que você explicasse, assim, para quem está acompanhando a gente, qual que é a diferença do autônomo de verdade, me permita chamar assim, do informal. Bom, o autônomo de verdade, ele é comparado ao profissional liberal. Ele vai ter o registro na prefeitura, ele vai fazer o recolhimento do ISS e, além disso, ele também vai pagar um imposto de renda e vai haver a retenção do INSS toda vez que ele emite o principal documento que o autônomo tem, que é o RPA. RPA. Agora, você falou de um negócio interessante e que é importante a gente deixar claro que engenheiros e arquitetos, nós somos, na verdade, profissionais liberais. E esses profissionais liberais, então, a gente tem que recolher ISS na prefeitura. Sim.
E o que mais que você falou aí? Elucida pra galera aí. Gente, vou até deixar o Cláudio falar para eu não embolar nada aqui. Você que é o especialista. Pois é. Então, quando nós falamos de profissionais liberais, é bem parecido realmente com o autônomo. Uhum. Porém, a única diferença são os conselhos, né, que regulamentam as atividades, que é um outro assunto que vocês legal. são os especialistas. Legal. Né? Mas quando nós falamos em profissionais autônomos de verdade ou profissionais liberais, né, formalizados, nós estamos falando em pessoas, em profissionais que fazem o recolhimento do ISS junto à prefeitura, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza. Ok. Faz o recolhimento também do INSS, uma vez que esse autônomo presta serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem a obrigação de fazer a retenção do INSS e do imposto de renda de acordo com uma tabela, né, a ser aplicada. Então, eu acho que a conta que tem que ser feita para quem é profissional liberal é se essa carga tributária, não sei se eu posso chamar assim, já está pesando muito para o autônomo. É isso? Sim. O cálculo mais simplório que nós podemos fazer é: eu pago 27,5% de imposto de renda, que é o limite, né? Ok. E na empresa, quanto que eu vou pagar de imposto? Será que eu consigo pagar em torno de 12% a 13% ou 16%? Se a gente for avaliar, né, com base nesses valores, é muito mais prático eu ter uma PJ e, a partir desse momento, ter uma redução aí, nada, média aí 50% nesses impostos, considerando 27,5% aí a tabela superior aí do imposto de renda. Excelente. Eu quero até reforçar com quem está acompanhando, porque é muito comum, e a gente nem vai alimentar isso aqui, e falando, olhando para a câmera mesmo, eu sei que é muito comum quando a gente trabalha como profissional liberal ou como autônomo, receber sem nota, proposta onde você vai receber sem nota, onde você vai receber em dinheiro, essas coisas. Então, assim, a gente sabe que acontece isso, mas não é o foco aqui, eu acho, do podcast. O foco aqui é justamente o contrário, eu acho que é mostrar, assim, os problemas de não formalizar e as vantagens depois de formalizado. E vamos lá. Cara, uma coisa que eu tenho pensado e que eu tenho percebido é que sempre gera muita dúvida, assim, formalizo ou não formalizo a empresa? Formalizo e não formalizo. Então fica aquela incógnita. Eu mesmo confesso que eu demorei um certo tempo para formalizar o Pedreirão com o jeito que ele está hoje e que foi você que organizou, né, orquestrou tudo isso. E quase que um depoimento aqui para quem está acompanhando, que é o seguinte: o crescimento que a gente teve depois de ser uma empresa formalizada do jeito que ela foi arquitetada é incomparável. Eu acho que ela traz você ter a sua empresa formal, ela traz um ganho muito, um ganho não percebido, não mensurável, um ganho não unicamente em dinheiro, mas ela te leva realmente para um outro patamar, assim. Então é praticamente um depoimento aqui. Pois é. Quando nós falamos, né, que o Brasil, de uma forma geral, é o país dos empreendedores e também, em contrapartida, é o país do jeitinho, né? Então, quando nós falamos em jeitinhos, né, sempre, a maioria das vezes, as pessoas falam: eu vou formalizar, eu vou gastar muito mais. Mas quando nós formalizamos, nós abrimos um novo leque, um novo horizonte, né? O fato de fecharmos contratos, maiores contratos, formalidade em todas as ações. Mas o principal cálculo que nós fazemos neste momento será que, se eu constituir a empresa hoje, o que eu tenho estimado de faturamento vai cobrir o meu custo fixo? Então, a partir do momento que eu projetei o meu negócio já tem, de repente, um primeiro contrato, já tem uma estimativa.
Então eu já tenho uma segurança maior para tomar essa decisão. Olha, vou montar a empresa. E aí eu vou entrar também na fase de, vou escolher se eu vou montar uma sociedade, se vai ser individual, se vai ser um unipessoal, é um outro momento que nós vamos falar sobre isso. Mas a partir do momento que eu montei, que eu planejei e consigo cobrir esses custos, fica muito mais fácil para eu tomar a decisão para partir para o próximo nível. Legal. Aí é o seguinte, agora uma pergunta assim, direta. Quem deseja ter a sua própria construtora, o seu escritório de engenharia ou de arquitetura, eu acho que a galera tem aquela sensação que pode fazer com qualquer contabilidade. Eu queria que você explicasse para a galera um pouco sobre isso, porque da última vez que a gente conversou, isso aqui não foi nada combinado, nada orquestrado, você tinha comentado que o segundo principal nicho que você atende são as construtoras. O que acontece se a pessoa quiser formalizar a empresa ou a contabilidade que estiver tomando conta ali da construtora não entender bem do nicho de construtoras? Quais problemas que podem acontecer? O que já chegou lá para você na Seven de a construtora que trouxe para a Seven porque teve problemas? Aí é para falar de problema mesmo, para a galera alertar e não cometer esses vacilos aí. Sim, sim. Bom, a partir do momento que nós falamos assim, que chega a demanda, quero montar a empresa, a Seven Contabilidade, ela faz todo um trabalho em relação a definir a melhor tributação, o tipo de sociedade, né, para estar viabilizando. Mas hoje, você contratar uma empresa de contabilidade que não tem essa expertise, né, na área de engenharia, você corre o risco de não conseguir dar baixa na sua obra. Você não consegue, às vezes, fazer a alocação dos seus funcionários devidamente em cada uma das obras. Não vai saber o que é uma CNO, não vai saber, né, a antiga SEI. Vai ter algumas dificuldades de informações. Na verdade, não vai conversar a mesma língua com o profissional. E não conversando a mesma língua, na hora que nós falarmos em baixar, regularizar, apresentar documentação, a conta não fecha. E aí vem o quê? Multa? Nós corremos riscos de termos multas e, principalmente, pagarmos dobrado. Às vezes, o fato de não ter alocado o funcionário devidamente em cada uma das obras, na hora de dar baixa nessa obra, nós podemos ter um problema imenso com o INSS. E aí, o fato de pagar errado, paga 2 vezes. Então, já teve caso que você atendeu assim? Nossa, várias vezes. Então é recorrente. É recorrente. Principalmente, né, hoje, né, mudou um pouco o perfil, mas alguns anos atrás, né, acontecia muito que os engenheiros, né, normalmente o profissional recém-formado ou no último período, penúltimo período, reunia com outros e optava por fazer a sua primeira obra. Sim. Então, comprava o imóvel no nome de um dos integrantes ali do grupo e construía literalmente na pressão. E depois pensava assim, olha, agora eu preciso de dar baixa nessa obra. Então, a partir desse momento que não foi feita essa avaliação, nós não fizemos registro, nós não, né, teve até aprovação, teve todo o processo. Sim. Mas depois, na hora de chegar no momento de dar baixa nessa obra, aí essa obra só poderia ser feita baixa com base na aferição do INSS. E essa aferição do INSS, na maioria das vezes, é com base no valor de mercado, mas não no valor venal. As pessoas antes, né, não, o valor venal é menor, então não, é valor de mercado. E aí o INSS, 27,5% sobre o valor estimado da obra na região, isso vai dar um impacto muito maior. Ao invés, né, de fazermos o quê? O recolhimento dos impostos com base nos funcionários e no piso, né, no piso salarial da contratação da equipe. Então, nós estamos falando aí de um aumento de 30% a 40% no valor, no custo final da obra. Isso inviabiliza qualquer negócio. Então, nossa maior demanda, principalmente em 2008, 2009,
até 2012, era regularizar essa situação que não regularizar algo que não veio preparado, algo que faltou ali no início. Olha, vamos chamar uma contabilidade, vamos chamar quem tem experiência nessa área para nos ajudar nesse planejamento antes de iniciarmos realmente a obra. Legal. Então, assim, acho que só primeiro, para a galera ver que é recorrente. Então, assim, não é um negócio que é exceção. Acontece com um ou com outro. Né? Então, é um negócio que acontece aí sempre, tem que ter cuidado. Outra coisa vamos dizer que aqui no Pedreirão a gente tem um terreno e a gente quer fazer um prédio. É sempre recomendável, antes até de comprar o terreno, na fase que estiver viabilizando aquele empreendimento, já senta com a contabilidade para saber qual é o melhor enquadramento que vai ter, é isso? Bom, quando se trata de uma empresa já constituída Sim. e que vai construir, de repente, o seu segundo, né, não é a primeira obra, né, ela já tem uma sequência, né, ela já sabe como que funciona o processo, né, de aprovação, liberação de CNOs. Uhum. Né? Então, quando uma empresa tem a contabilidade, ela já chama a contabilidade, já informa a respeito qual que vai ser, né, providencia o CNO da obra. Sim. E desde a primeira contratação, nós vamos fazer a alocação daquele funcionário ou daquela equipe para essa obra. E isso já pensando no momento de dar baixa, né, de pegarmos a certidão do INSS. Entendi. Então, por isso que é importante a contabilidade desde o início. Porque, caso contrário, nós vamos iniciar as obras e nada vai ser alocado, né? Pelo menos em termos de mão de obra, nada vai ser alocado para aquela obra. Sim. Né? Então, isso pode gerar um prejuízo futuro. Legal. Uma dúvida que a galera que está começando, e eu vejo isso direto, e eu vejo um monte de gente falando coisas aí erradas. E agora que a gente está com você aqui, eu não posso perder essa oportunidade de fazer essa pergunta. Engenheiro ou arquiteto pode ser MEI, microempreendedor individual? Não. Houve a mudança, né? Recentemente, né? No 2000 eu não lembro se foi 2018 ou 2019, tem que confirmar essa informação, acredito que seja no ano de 2019, houve uma mudança das empresas, né, das pessoas que poderiam ser microempreendedores, e uma das atividades, né, uma das profissões, né, duas das profissões que foram excluídas é exatamente o engenheiro e o arquiteto. Infelizmente, não é possível. Pode ser MEI. Não é possível. Legal. Aí, uma outra coisa que o pessoal sempre tem dúvida aqui, que é o seguinte: vou abrir o meu escritório, vou abrir ali a minha construtora, escritório de arquitetura, escritório de engenharia, ou já vou começar como construtora? Posso ser enquadrado como Simples Nacional? Sim, pode ser optante pelo Simples Nacional. Porém, né, em alguns casos não é viável. Porque, igual no início, eu falei a respeito das empresas optantes pelo lucro presumido. O lucro presumido hoje, considerando um ISS de 2%, mediano aí, né, vai depender muito da cidade para cidade, nós estamos falando de uma carga tributária de 13% de impostos. Ok. E uma empresa hoje optante pelo Simples Nacional, ela inicia em 16,53%. Olha! Só que como que nós vamos chegar nesse número? Olha, será que é viável ou não viável? Nós não podemos simplesmente avaliarmos a tributação ali sobre o faturamento. Nós temos que avaliarmos que o número de funcionários que vai determinar se é viável ou não permanecer com a empresa optante pelo Simples Nacional. Trocando em miúdos, uma empresa optante pelo Simples Nacional, ela vai ter uma redução de 20% de INSS sobre a folha de pagamento. Logo, esse aumento dos 13% para 16%, 16,53%, ele é inferior ou superior aos 20% sobre a folha de pagamento. Consequentemente, é na base do cálculo que nós vamos saber se vai ser viável ou não permanecer no Simples. Agora, você tocou aí nessa parte de desoneração e
como eu falo de gestão de obras, como eu falo de orçamento de obras, tem um monte de engenheiros e arquitetos que têm dúvida sobre essa questão de oneração, folha desonerada e folha sem desoneração. Ainda está vigente isso, mas eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso e, cara, esse trem tá para cair desde 2017, que já era do governo Temer, ia sair, aí sai, não sai, aí depois trocou de governo, e aí tá um sai, não sai, e teve alteração também, mas eu queria que você explicasse um pouquinho para a galera o que é essa folha desonerada e folha sem desoneração, porque isso impacta muito as nossas obras, quando a gente tem muito funcionário e tudo mais. E também, se puder falar, assim, eu sei que tudo tem que ser avaliado, mas trabalho desonerado ou trabalho sem desoneração? Como que define isso? Só para o pessoal entender o nível de complexidade da tomada de decisão e a importância de ter a contabilidade perto. Porque se for uma contabilidade que não é especialista, vocês vão ver a hora que o Cláudio explicar aqui, dá problema. Bom, quando nós falamos de desoneração, né, o foco da desoneração é exatamente como o nome diz, reduzir, né, a tributação, os encargos para a empresa. Só que nem sempre acontece essa redução. De uma forma bem simples, quando nós falamos a desoneração, é simplesmente deixar de recolher o valor do INSS sobre a folha de pagamento, os 20%, ok, e fazer o recolhimento de 2%, normalmente, sobre o faturamento da empresa. Que é a CPRB? Exatamente. Então, nós precisamos de saber, né, é cálculo, qual que vai ser mais viável? Recolher os 20% sobre a folha de pagamento ou pagar esse percentual a mais sobre o faturamento da empresa? É um imposto, né, que vai impactar diretamente no faturamento. Vamos imaginar hoje que a empresa esteja no lucro presumido pagando os 13% que eu citei. Okay. Ela passaria a pagar a 15%. Então, sim, esses 2% vai ser mais ou menos do que 20% sobre a folha da equipe. Entendi. Então, agora, isso é dúvida minha, que pode ser dúvida também de quem está acompanhando aqui esse nosso podcast. A CPRB, eu tinha na cabeça que ela pode variar de 2% a 4,5%. Isso é um delírio que eu tenho ou não? Tem isso mesmo? Sim. Ela tem uma variação, tá? Ela tem uma variação que vai ser de acordo também com o KNAI, né, da empresa, com a atividade que se desenvolve, para chegar realmente no percentual compatível. Então, galera, se você não consultar a sua contabilidade, você que está fazendo obra, você que tem a sua construtora, e não for uma contabilidade que é especialista no nosso segmento, cara, você vai ter problema. Não vai dar vencimento aí na sua obra, não. Então, se você acha que, não, vou abrir a minha empresa, ou então a minha empresa está lá com o meu contador que me cobra R$90 por mês. Você está com problema. Alguma hora vai chegar uma bomba que ela vai explodir aí no seu colo, cara. E aí vai ter problema. Aconteceu isso com um amigo meu, cara. Ele tinha uma contabilidade, agora virou conta-caso. A contabilidade cuidava lá da construtora dele. E fazia lá os demonstrativos contábeis, tudo isso aí que vocês têm, que eu não sei exatamente o nome de tudo. E aí chegou um certo momento que ele descobriu que estava fazendo um recolhimento errado, que estava deixando de recolher outras coisas que deveriam ser recolhidas nos últimos 5 anos. Aí eu sei que chegou uma multa para ele, eu sei que chegou um negócio lá para regularizar, que pegava um período para trás, talvez você vai até conseguir explicar isso aí melhor. E, cara, ele ficou maluco.
e ele não teve como escapar da multa. Bom, a fiscalização hoje, né, quando nós falamos decadência, as pessoas associam a decadência em 10 anos. Só que a decadência, já há algum tempo, né, deixou de ser com 10 anos, passou a ser com 5 anos. Então, a ação de fiscalização, que seja da Receita, do Estado, normalmente não ultrapassa ao período de 5 anos. Ou seja, para não perder, não ter nada prescrito. Então, se a empresa, às vezes, ela está recolhendo, uma contabilidade está recolhendo de uma forma indevida ou não recolhendo, a empresa corre um risco, sim, de ser fiscalizada pelos últimos 5 anos. E se a empresa não fizer a confissão de dívida, ela sofre uma multa, né, um acréscimo de 50% sobre o valor que deveria ser pago, além dos acréscimos legais. Então, isso pode inviabilizar o seu negócio a qualquer momento, se você não tomar um cuidado sobre realmente o que, né, o que a empresa está recolhendo, o que a contabilidade está apontando para a administração da sua empresa recolher. Agora, olha só. Você agora, Cláudio, nesse exato momento, se você tivesse que falar para quem está acompanhando a gente assim, não deixe de fazer isso, ou então assim, cuidado com isso, se você tivesse que dar algum conselho aí para quem quer abrir a sua empresa, ou quem está até começando, já abriu e tipo assim, cara, vou começar o próximo ano bombando, tá cheio de energia e tal, que o cara tem que fazer para ele não pisar fora da faixa e começar certinho, bonitinho, não ter problema? Eu recomendo um bom planejamento administrativo e financeiro. Já comece, né, avaliando os números do seu negócio. Já contabilize tudo, desde a constituição, né, aproveitando o gancho. As pessoas ainda têm muita dúvida se eu sou obrigado a ter um sócio para constituir uma empresa de engenharia, né, para montar um escritório de arquitetura. Não. Ano passado já teve uma mudança. Ao invés de montar a Eireli, que estava em alta também, que deveria, né, que é obrigada a declarar aí pelo menos 100 vezes o salário mínimo como capital social. Você me matou quando você falou isso. Isso. Mas beleza. nós temos a possibilidade de constituir como uma sociedade unipessoal. Então, sendo uma sociedade unipessoal, individualmente, eu posso ter uma ou mais empresas, desde que não ultrapasse o limite de 4 milhões e 800. Okay. Então, a partir desse momento que eu planejei definir, começo a contabilizar esses números, fazer o controle ali de contas a receber, fluxo de caixa, né, cobrar, exigir da contabilidade os números. Sim. Se, né, os números que eu falo é exatamente balanços, balancetes, DRS. Sim. Porém, sem a empresa fornecer esses números, a contabilidade fica impossibilitada de dar esse retorno, né, de trazer essas informações. Então, se nós iniciarmos um negócio e já tivermos essa contabilização desde o início, nós vamos dar condição da contabilidade apresentar um trabalho com melhor qualidade, né, e exigirmos um retorno de qualidade, obviamente. Ô, Cláudio, você falou uma coisa aí que não estava no meu radar. Que história é essa de sociedade o quê? Unipessoal. Unipessoal. Isso é novo? Sim, sim. Ano passado, né, foi instituído essa modalidade. Essa sociedade unipessoal, ela veio também, assim como a Eireli, para evitar você procurar a sogra, o amigo, o irmão, para ser sócio, colocar 1% de participação e depois, às vezes, gerar um problema imenso. Sim. Porém, a vantagem de ser unipessoal é que você não tem limite de capital a ser declarado. Igual da Eireli. É igual da Eireli. Pedreirão, por exemplo, é uma Eireli. É uma Eireli. Então, a gente declarou 100 salários mínimos de capital social, né? Isso aí. Só que hoje ela poderia, né, ela pode ser alterada para uma sociedade unipessoal. Né? Porém, uma das limitações que mais impactam na sociedade unipessoal é o limite de faturamento, que somam com outras empresas.
Tá. Se hoje, por exemplo, eu tenho uma participação em uma empresa limitada, tenho uma empresa individual, tenho uma Eireli também, e resolvo montar uma sociedade unipessoal, não haveria problema nenhum, desde que o meu faturamento não ultrapasse a 4 milhões e 800. Então isso, na maioria das vezes, é um empecilho. Mas para quem está começando, falando aí de empresas novas... Cara, então, peraí. É mais um motivo que engenheiros e arquitetos que querem formalizar o seu escritório, querem formalizar a sua construtora, o cara não tem motivo para não fazer. Pode ser, então, com uma sociedade unipessoal, ou seja, não tem sócio, só que tem um limite de faturamento anual de 4 milhões e 800. Sim. E não precisa de ter uma declaração de capital social igual é na Eireli de 100. Não tem um valor obrigatório. Obrigatório. Ele vai declarar o valor realmente, né, que ele está investindo, né, naquele primeiro momento. Né? Tem todas as obrigações, direitos de uma empresa normal. E eu gosto sempre de comparar, né, um empresário individual com uma sociedade unipessoal. Que hoje o empresário individual, que na maioria das vezes confundia os bens da pessoa física com a pessoa jurídica. Apesar de mudanças na legislação, que hoje protege um pouco mais o empresário individual, mas é uma característica ainda que pesa bastante. Sim, eu não optei por isso porque na época lá não fazia sentido para mim essa mistura. Sim. Então hoje, né, o mais recomendado, né, a empresa melhor recomendada é uma sociedade unipessoal, a não ser que realmente tenha um sócio. Aí muda totalmente, né, a possibilidade. Ou seja, a nomenclatura também não muda. É uma empresa que vai ter um nome normal, né, vamos pegar lá Pedreirão, né, Macetes da Construção Limitada, independente que seja uma sociedade limitada com um único sócio, né, uma unipessoal, ou uma sociedade limitada com 2 ou mais sócios, ela vai ter o mesmo nome, Final Limitada. Diferente da Eireli, que vai ter ali a nomenclatura, né, a abreviação. Eireli. Né, Eireli. Ah, que legal. Tá vendo? Na época do Pedreirão não tinha isso, senão eu acho... eu tenho certeza que eu seria uma empresa... Como é que chama? Unipessoal. Mas não estou reclamando da Eireli, não. Eu gosto muito da Eireli, por sinal. Podemos alterar a qualquer momento. Sim. Na próxima alteração contratual, nós vamos adequar. Tá. Mas é legal, porque eu confesso que eu nunca entendi muito bem esse sentido de você ter que ter um sócio. Talvez fazia sentido isso há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Só que o jeito que o mundo dos negócios foi evoluindo, o jeito que a quantidade de dados que a gente trabalha hoje, principalmente para a receita, o controle fiscal que a gente tem e também o jeito que mudou, acho que a vontade também do empreendedor, assim, dos negócios. Tem gente que não quer ter sócio e às vezes chegava nessa situação sua, tipo assim, eu não quero ter sócio. Aí tinha que abrir a empresa com 99% do capital em nome do empreendedor mesmo e colocava lá 1% em nome da sogra, do sogro. Se pudesse colocar até o nome do cachorro. Sim, sim. E às vezes a empresa, nem sempre, a intenção quando nós montamos um negócio é dar certo, desenvolver. Mas nem sempre o negócio, não é certeza, né, que vai fazer sucesso. Porém, acontecendo algum tipo de empecilho, algum tipo de problema financeiro, multa, vamos imaginar uma ação trabalhista, quem que vai ser processado logo após o CNPJ? Os sócios. Então imagina a sua sogra sendo processada por algo que ela não tem nada a ver. Então é um problema sério. E aproveitando também, quando nós falamos de Eireli, de sociedades, essa é uma conversa, uma discussão que vem desde 2002, né? Nós temos o novo Código Civil 2002, que não tem nada de novo mais, né? Mas, enfim. Tá virando maior de idade já, né? Já tá virando maior de idade. Porém, o problema maior era as pessoas, né? Iam montar uma empresa
e tinha um casamento lá como comunhão universal de bens. O fato de ter uma comunhão universal de bens, o novo Código Civil 2002 impediu dessas pessoas serem sócias. Então começou uma discussão que lá logo em 2003 houve alterações, o qual sociedades que já existiam poderiam permanecer, mas novas empresas com separação total de bens ou comunhão universal de bens não poderiam ser constituídas. Então, isso é um empecilho muito grande, porque normalmente eram casais que constituíam as suas empresas e eram obrigados, até a primeira mudança, a desfazer da sociedade ou colocar uma outra pessoa. E tinha uma outra situação totalmente ridícula, que era exatamente a necessidade aí de para montar uma sociedade, você precisa de ter um sócio. Uhum. Porém, para você montar uma empresa comercial ou industrial, você poderia ser sozinho, ser individual. Então, era muito contraditório, né? Era uma discriminação com os prestadores de serviços, de uma forma geral. Então, assim, se você está acompanhando aqui nessa parte e ficou com um monte de interrogação, é um dos motivos que você tem que ter uma contabilidade de confiança, onde vai cuidar direitinho ali dos seus números, dos seus dados, enfim, dos seus enquadramentos, dos seus impostos, dos seus recolhimentos e tudo mais. Ô, Cláudio, para quem não entendeu ainda, quem não ficou claro, quem quer ter o seu negócio, quais são os tipos de empresa que a pessoa pode abrir e não, assim, empresa qualquer, focando na escritório de arquitetura, escritório de engenharia e construtora? Quais são, igual você falou de unipessoal, Eireli, explica um pouquinho disso aí. Bom, porque tem gente que, acho que o que todo mundo conhece é uma limitada e não sabe esse universo que tem. Então, para a gente esclarecer um pouco para a galera sobre isso. Perfeito, vamos pontuar. O primeiro tipo de empresa é o MEI, que é o microempreendedor individual, que não pode ser aplicado para essas atividades. Então, vamos descartar. Depois, nós temos o empresário individual, o qual você individualmente constitui a sua empresa. Essa empresa é o seu nome de pessoa física, porém, no máximo que pode acontecer é você ter um nome fantasia, tá? Um nome fantasia que pode ser sua marca e registrado no INPI. Depois do empresário individual, nós temos a sociedade limitada, que é a mais conhecida, o qual nós temos 2 ou mais sócios e agora um único sócio, o qual ela muda o nome para a sociedade unipessoal. Então, voltando, empresário individual, limitada, sociedade unipessoal, a Eireli, que a cada dia vai ficando em desuso, que também tem os mesmos benefícios de uma sociedade limitada, porém com um sócio apenas. A contrapartida é que nós não precisamos, que ela, hoje, em relação à sociedade unipessoal, que não precisa declarar 100 vezes o salário mínimo como capital social. Isso, para melhorar aqui, para não confundir muito, nós estamos falando da separação entre uma Eireli e uma unipessoal. As duas, um único sócio. O que difere as duas? O que difere é que uma precisa de ter uma declaração de capital social de 100 vezes o salário mínimo. A outra não precisa. Segunda diferença, quem tem uma Eireli, ele não pode ter 2 ou mais Eirelis. Ele pode participar de outras empresas, porém, como sócio. A sociedade unipessoal, você pode participar como sócio e ter individualmente mais empresas. Então, eu posso ter 2 empresas que é unipessoal. 2 ou mais. 2 ou mais. Nós temos um único limite de faturamento. Não pode ultrapassar as empresas que o seu CPF não pode participar em um montante superior a 4.800.000 de faturamento. Perguntinhas rápidas aqui.
Não vou perguntar do MEI, porque o MEI não se enquadra para engenheiros e arquitetos, a gente já falou isso aqui. Se você está com essa ideia, se você começou a assistir esse podcast daqui, então tire isso da sua cabeça. O Cláudio já explicou isso aqui para a gente, que MEI, engenheiro e arquiteto não pode ser. Empresário individual, tem um teto de faturamento? Tipo assim, fature até tanto, igual na unipessoal? O empresário individual, limitada, Eireli, né, e a unipessoal em si, ela enquadra como microempresa, que são empresas que faturam até R$360 mil, que é a ME, Okay. E acima de R$360 mil até 4.800.000 é empresa de pequeno porte, a EPP. EPP. Então, independente da modalidade, né, jurídica que você optou, você sempre vai estar flutuando ali entre ME e EPP. Hoje, inclusive, você não tem nem a obrigatoriedade de declarar que a sua empresa ela é uma ME, porque ela pode ser uma ME e o faturamento de 12 meses dela, de repente, ela pode passar para a EPP, voltar para a ME. Então, o enquadramento se dá no faturamento acumulado de 12 meses. Sempre. Legal. E tem diferença de tributos igual de microempresa para EPP? Gera alguma diferença disso, essa flutuação? Hoje, ela optando pelo Simples Nacional, ela vai ter uma tabela, e essa tabela é flutuante de acordo com o faturamento acumulado dos 12 meses. Legal. Se ela estiver no lucro presumido, não vai ser, né, ela vai ter um impacto desde, por exemplo, comercialização de imóveis prontos, ela vai ter um impacto a partir do momento que ela ultrapassar 4.800.000, ou melhor, 3.600.000. 3.600. Porque 4.800.000 é o limite para estar no Simples Nacional. Excelente. Então, saindo do Simples Nacional, ela é obrigada a ir para o lucro presumido ou o lucro real. Legal. E aí os limites já são cavalares, vamos dizer assim. Tá, então quem não pegou aí, até 4.800 você pode estar no Simples Nacional. Sim. Passou de 4.800, lucro presumido. Lembrando do impacto, de acordo com o CNAE, né, dos códigos, das atividades, ela pode ter uma sobretaxa na tributação a partir de 3.600.000. Excelente. Muito bom. Eu acho que, primeiro que o pessoal viu a importância de ter a contabilidade próximo, assim. Porque são muitas variáveis, né? Olha o tanto, a sopa de letrinhas que a gente falou aqui. A gente falou CNAE, MEI, Eireli, EI, Unipessoal, sei lá, a gente falou GPS, o que mais? CNO, SEI, a gente falou de SEI. Então, assim, cara, é uma sopa de letras que a gente que é engenheiro, a gente que é arquiteto, a gente não tem... Você não quer se envolver com isso no nível de... Cara, vou resolver essas paradas. Você precisa de ter alguém que resolve para você ter tranquilidade para o dia a dia do negócio, sabe? Então, assim, com vocês, eu tenho total tranquilidade de focar no que eu tenho que fazer aqui no Pedreirão, tá? E eu sei que em algum momento, no final do mês, eu vou começar a receber alguns e-mails seus. Geralmente é um, geralmente é dois, né? É um ou dois. Às vezes vem tudo em um, às vezes vem tudo em dois. Aí eu sei que ali a cobra vai fumar. É a hora da responsabilidade. Mas o que eu vejo, eu quero reforçar mais uma vez, é que às vezes se você está com um certo receio de formalizar se vai dar certo ou não, a gente teve um crescimento muito grande aqui desde quando a gente formalizou. Uma outra coisa muito legal que aconteceu é que hoje grandes marcas, grandes empresas, eu não vou citar nenhuma aqui para não parecer que eu estou puxando sardinha para o lado de uma ou da outra, mas elas associam à marca Pedreirão porque sabe que nós somos um negócio certinho, formal e tudo mais. Eu acho isso muito legal. Se alguém está achando aí que, cara, não vou formalizar, não vou, e eu acho que deve, desde que você siga o que esse cara aqui falou. Primeiro, você já está faturando?
Você já tem, já consegue pagar o seu custo anual, tá? Você já planejou o que vai acontecer no seu ano, né? Então a gente está gravando aqui no finalzinho de 2020, não sei em qual momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas assim, você já planejou o seu 2021? Ou, independente do momento que a pessoa tiver, assim, cara, eu vou abrir uma empresa. Abrir uma empresa não é só chegar lá na Seven Contabilidade e falar assim, cara, abre uma empresa aí, né? Isso é a coisa mais fácil, tá? Isso é uma coisa operacional, mas você tem que ter estratégia, você tem que ter tática, você tem que saber como que você vai faturar, tem que ter controle de custo. Sim, sim. Né? E até queria que você comentasse isso também, o que você vê lá das empresas que você cuida, assim, o que a galera deixa de cuidar, ou até não deixa de cuidar, acho que os desafios do dia a dia. Sim. Até você também como empreendedor, assim, quais são os seus desafios, assim, ano a ano, mês a mês? Já tem 15, 18? 20. 20? 20, tá vendo? Trabalho com quem tem experiência. Bem observado quando você falou a respeito de... eu não tenho tempo, normalmente o empresário não tem tempo para ficar cuidando de toda essa contabilizez, né? Essa linguagem, esse linguajar. É muito comum, porque uma das reclamações que ocorre de uma forma geral é por que eu vou constituir a empresa e eu sou obrigado a contratar uma contabilidade? E é o primeiro impacto que a empresa sente, porque ela é obrigada a contratar uma contabilidade. Fala, puxa vida, minha empresa não fatura e eu sou obrigado a ter uma contabilidade? Então, essa obrigatoriedade de ter a contabilidade, né, nós já podemos aproveitar isso e utilizar melhor a contabilidade, esse braço, esse apoio. Normalmente, o empresário, né, voltando aqui mais para engenheiros e arquitetos, vocês não têm que ficar preocupados realmente com isso. Vocês têm que preocupar em cobrar resultados, mas vocês têm que focar realmente no projeto, na execução daquilo que, né, da viabilidade do negócio de vocês. Sim. Então, a contabilidade ela vem a ser o braço direito do empresário. Com certeza. Ele precisa confiar, né, no que o contador está falando, porque o contador ele pode, de fato, determinar o sucesso ou o fracasso da empresa. Como? Mas espera aí, como o contador pode determinar isso? Sim, fazendo uma análise superficial, recolhimento de impostos indevidamente, o qual vai gerar uma multa e da noite para o dia a empresa está quebrada, porque, né, não teve os cuidados devidos. Então, a recomendação que hoje eu passo é utilize melhor os números da contabilidade, explore mais a contabilidade, procure saber realmente qual é a demanda que a contabilidade está precisando para entregar mais resultado. Então, um exemplo, as empresas às vezes não preocupa nem com enviar as notas fiscais para a contabilidade, ou menos aí o extrato bancário da empresa. Não é possível fazer uma escrituração, uma conciliação bancária. Compra produtos, compra serviços e não tem a identificação devida nessas notas. E às vezes nem a própria nota fiscal. Então isso dificulta. Então, quando nós falamos em contabilidade, nós cuidamos do departamento pessoal, cuidamos da liberação, obras, licenciamento, né, de uma forma geral. Nós também cuidamos da parte tributária, planejamento tributário, recolhimento dos impostos, qual que é a melhor forma de recolhimento, etc. Nós falamos da contabilidade apropriadamente dita, que é o balanço, o balancete, índice de liquidez. Qual que é o índice de liquidez da minha empresa? Será que eu estou tendo eu vou ter tenho uma boa viabilidade? Às vezes a empresa precisa de buscar um crédito no mercado para viabilizar um novo projeto. Sim. E se não tem a contabilidade, como é que vai chegar e vai apresentar isso para um banco ou para um investidor?
Que tem que ter demonstrativo. Tem que ter demonstrativos. Dos últimos 3 anos. Exatamente. Né? Arquivos históricos. Nós precisamos de ter um histórico de que está acontecendo. Quando nós falamos assim, a Seven, quanto tempo? 20 anos. Eu tenho tudo contabilizado, desde antes da Constituição. Legal. Né? Eu sou obrigado a guardar por 20 anos a documentação da empresa? Não é necessário. Mas uma contabilização devidamente registrada nos livros diário e razão nos dá uma base de quanto nossa empresa está evoluindo ao longo dos anos. Excelente. Excelente. Então, Cláudio, eu acho que a gente percorreu aí por muita coisa. Acho que a galera, quem acompanhou aqui, vai ter uma clareza gigantesca. Aí a gente esclareceu muita coisa. Eu não, né? Que você que é o especialista sobre essas partes contábeis para escritório de arquitetura, escritório de engenharia e para quem quer ter construtora também. Então, eu quero agora agradecer verdadeiramente a sua presença aqui. Muito obrigado. E eu espero que a gente tenha ajudado bastante essa galera aí. E se você gostou demais, se esse tema te ajudou em alguma forma, em algum lugar aqui, não sei onde você está assistindo ou ouvindo, você pode deixar o seu comentário, você pode se inscrever, você pode favoritar, você pode deixar o seu like, você pode curtir e deixa um comentário também, porque cada comentário de vocês é uma energia para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Um grande abraço, obrigado, Cláudio. Satisfação. Valeu. Sucesso para todos. Tchau, tchau.